Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal CryptoRoot. Antes de iniciarmos nosso vídeo, irei apresentar para vocês uma empresa aqui P2P, de um amigo aí dos grupos do Telegram. A empresa aqui já se encontra cadastrada no catálogo P2P. Chama-se HotSafe. Ela aceita também cartão de crédito. Atualmente, ela negocia 4 tipos de moedas: o Bitcoin, Dogecoin, Litecoin e Smart Cash. Quem se cadastrar aí no catálogo, né, negociar e também participar aqui do Telegram, que aqui é o grupo oficial deles de vendas, né, onde ele coloca todo dia as vendas das criptomoedas. Quem entrar aqui no grupo deles, fazer alguma negociação, está participando aí de um sorteio. Os responsáveis aí pela empresa é o Davidson e o Cassiano Ribeiro, né? Então eu vou deixar na descrição do vídeo tanto o link do P2P, como a questão também de como você encontrar eles aqui no canal do Telegram. Continuando aqui com a propaganda gratuita para o amigo, o sorteio, né? Para mais informações, vai estar lá no próprio canal, dá direito a 10 XRP e meio Litecoin. As formas de pagamentos para negociar com eles pelo SP, eles aceitam através de boleto, Banco Bradesco, cartão de crédito, Banco Inter, Banco Neon e Banco Original. Então você que quer comprar criptomoedas, que no momento aqui são 4, Bitcoin, Dogecoin, Litecoin e Smart Cash, mas com o tempo eles vão acrescentando. Se você quer comprar diretamente deles, né, essa negociação aí segura, tem essas formas de negociação, né, que você transfere através de banco ou compra através do boleto ou cartão de crédito. E ele também possui alguns tipos de serviços. Os principais aqui na tela, né, no próprio catálogo, é o que? É compra no balcão, diretamente do balcão OTC, recarga de celular que você pode pagar aí com a sua cripto, pagamentos de boleto, pagamentos de conta, recarga no Google Play e recarga Steam, e além de outros serviços. Vou deixar na descrição do vídeo e você pode aí entrar e visualizar todos os serviços que essa empresa, né, P2P, ela oferece. Os contatos também você pode clicar e vai direcionar tanto ao grupo no WhatsApp como no Telegram, e vou deixar tudo na descrição do vídeo. Então você aí que quer negociar com segurança, procure aqui o P2P HotSafe. Vamos agora iniciar o nosso vídeo. Ultimamente eu tenho ficado bolado com alguns masternodes, porque quando você vai olhar na lista de masternode, você observa vários tipos de IPv6. E eu ficava bolado porque eu não sabia como configurar, não sabia como utilizar, e não achei no YouTube canais que mostrassem como fazer, ou até mesmo em alguns sites explicando como fazer. E eu comecei a pesquisar, passei 2 dias pesquisando de como fazer, e então consegui fazer. Por exemplo, existe hoje nas VPS dois tipos de IP. Existe o IPv4, que é o IP normal, e o IPv6, que é os IPs que irão substituir no futuro os IPv4. E nos masternodes, a maioria, eu sempre via, né, várias configurações nesse sentido aqui, ó. Chave, uma numeração enorme, fecha-chave e o número da porta. E eu ficava imaginando como é que poderia fazer, né? Como é que a gente criava essa questão. Então, nesse estudo de 2 dias, que eu bati cabeça pesquisando, tentando, errando, testando e chegar ao resultado, eu vou fazer para vocês. Mas para isso, a gente vai ter que fazer três vídeos a chegar a esse resultado. O primeiro vídeo hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer o swap. Por que como fazer o swap? Eu vou só fechar aqui o Telegram, porque é o seguinte: quando eu estava fazendo, testando o terceiro masternode, porque assim, quando você utiliza o IPv6, você pode colocar vários masternodes da mesma moeda na VPS. Então, por exemplo, aqui, eu usei esse IP aqui do 207.148.4.246, coloquei um masternode da Liberty, nesse caso, que vale para qualquer tipo de moeda, beleza. Só que eu criei um IPv6, ele já acrescentei na Vult, né, um IPv6, e criei essa chave aqui, ó, 2001 19F0 6401, o final 12, e ativei, beleza. Quando eu tentei criar mais um dentro, né? Porque assim, a Liberty, como todos já sabem nos vídeos anteriores, mostrei, só pode criar um masternode por cada IP. Como a Vult ela oferece IPv4 e tem essa função IPv6, eu acrescentei mais um masternode da Liberty dentro da mesma VPS, consegui ativar. E estava tentando colocar mais um como teste, né? E quando chegou a esse momento, faltou memória.
Então, para a gente iniciar todo esse procedimento e mostrar para vocês como eu consegui esse feito, porque a gente não encontra em lugar nenhum, o primeiro passo que a gente vai fazer desse vídeo, né, até chegar a esse resultado, é a configuração do swap. O que é o swap? A gente vai criar uma memória virtual juntamente na Vult, para depois a gente liberar o IPv6 e posteriormente mostrar como a gente configura os masternode com o IPv6, porque normalmente a gente só configura assim, ó, IPv4, ó. A gente coloca o IP normal e a porta do masternode. Então eu vou mostrar para vocês como criar masternode utilizando a função IPv6. Vou desligar aqui. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, de a gente como criar o swap, que é a memória virtual. Quais são os procedimentos que a gente vai fazer para poder aumentar a memória. Por que eu digo isso? Porque quando eu estava instalando o terceiro masternode dessa mesma VPS, que é IPv4 e IPv6, constantemente estava dando esse erro aqui, estava caindo o servidor. Por quê? Porque estava utilizando muita memória RAM, que é apenas de 1 GB, né, na VPS de $5, e toda vez que eu tentava atualizar os blocos, que estava chegando próximo do final, caía o servidor, caía a questão da configuração, e ficava aparecendo esse erro aqui, ó, Code Connect to Server. Eu precisava toda vez startar novamente e tentar atualizar, e sempre aparecia a mensagem memória insuficiente. Então, para a gente resolver esse problema e chegar ao objetivo final, iremos mostrar para vocês como fazer a questão do swap, que é aumentar a sua capacidade de memória, né, e criar uma memória virtual. Para isso a gente vai fazer alguns procedimentos. Então você vai acessar aí o seu painel Vult. Você que ainda não conhece como criar uma VPS na Vult, ou então não sabe como criar uma instância, vocês podem acompanhar esse vídeo, mas também vou deixar na descrição do vídeo ou no card o vídeo que eu mostro passo a passo, né, como fazer o cadastro na Vult e como criar uma VPS. E vamos aqui fazer os procedimentos. Então, o primeiro passo, a gente vai criar uma nova instância, né, para mostrar para vocês. Então, você vai clicar aqui em Server. Você que já tem cadastro, quem não tem, olha o vídeo que vai deixar na descrição do vídeo no card. Posteriormente, você vai vir aqui em Mais, clique em Mais. Você vem aqui em América, escolhe Dallas. Você vem aqui, escolhe os masternode, a maioria tudo é Ubuntu, né? Então escolhe o sistema operacional 64 bits, clica em Ubuntu 16.04x64, é a versão que a gente vai utilizar do Ubuntu. Posteriormente, você vai escolher a configuração aqui de $5, né? Uma CPU, e observe, ó, que existe apenas 1 megabyte de memória, né? Que é 1024 megabytes de memória RAM. Então você seleciona e uma CPU. Posteriormente, você vai, para iniciar, como eu disse, esse é o primeiro vídeo de 3 até chegar ao resultado da moeda, da configuração, você vai ativar essa função aqui, ó, Enable IPv6, que vamos adicionar a função de IPv6 na nossa VPS. Então você seleciona e por último, você vem aqui em Hostname e coloca o nome com o que seja chamar a sua VPS. Vou colocar aqui Masternode 04 e depois clica em Deploy. Pronto, estaremos iniciando aqui o nosso novo VPS, né, que é o Masternode 04. Estará criando aqui na nossa plataforma Vult, né? Vou deixar na descrição do vídeo mais uma vez o link, né? O link é de referência para ajudar o amigo aqui no canal, caso vocês queiram se cadastrar. Se não, é só deletar a parte do link de referência e se cadastrar normal. Então, continuando aqui. No momento que vai começar a instalação, a gente vai fazer o seguinte. Vamos utilizar o PUT. Para quem não sabe o que é o PUT é um sistema, um programa que você utiliza no seu computador, que você instala, para dar acesso a essa VPS que está sendo criada aqui na Vult. Então você precisa aqui ir na Google, aí você vai digitar PUT, que vai direcionar diretamente para o site da PUT, caso você não tenha instalado ainda no seu computador. Então depois você vai só clicar aqui, ó, aqui, download, e vai baixar o PUT aí diretamente no seu computador. E você vai escolher sua versão, se será 32 bits ou 64 bits. Você escolhe a versão aí do seu PC e clica para baixar. Posteriormente você clica em instalar. Vai estar instalada no seu computador, né? Você vem aqui pesquisar, digita PUT e abre ele. Pronto. Agora você volta na sua plataforma na Vult.
você vai clicar aqui em Manage, que vai abrir aí o painel da VUT, né, do Masternode 04 da VPS, e você vai agora copiar o IP. Então clica aqui nesse botãozinho para copiar o IP. Você volta aqui no programazinho da PUT, cola, não altera nada, deixa a porta 22, SSH não altera nada e clica em Open. Nós vamos acessar pela primeira vez essa VPS recém-criada. Então vai aparecer essa mensagem, você clica em Sim. O usuário padrão sempre é root. E agora você volta na sua plataforma VUT, copia aqui o password, volta no programa PUT. Com o botão direito do seu mouse, você clica e vai aparecer, não vai aparecer na tela, né, mas vai colocar, né, os dados diretamente no PUT. Você dá Enter e vai acessar. Pronto. Esse foi o primeiro passo para acessar. Antes de a gente iniciar o processo de swap, vocês precisam atualizar os pacotes, né? Porque assim, quando você cria uma VPS, né, um servidor virtual, ele tem alguns pacotes que precisa atualizar recentemente, antes de você iniciar qualquer procedimento de instalação de Masternode. Então, para facilitar, vocês vão utilizar o seguinte comando. Vou deixar tudo na descrição do vídeo. Você seleciona toda essa linha aqui, ó, que é para atualização de informações da sua VPS. Então você vai, seleciona, volta no programa da PUT, coloca o botão direito e deixa ele fazer as instalações. Ele vai perguntar, deseja que usar o espaço no disco? Sim ou não? Sim. Aí ele vai continuar a instalação. Depois de alguns minutos aí atualizando, iremos iniciar aí o procedimento do swap. Por que isso? Porque haverá momentos em que você vai precisar aumentar a capacidade de resposta do seu servidor para evitar problemas de falta de memória, como eu mostrei aqui na imagem. Que tentei instalar pela terceira vez o Masternode e, devido à memória insuficiente, estava derrubando toda vez a instalação. Então, esses problemas de memória insuficiente acontecem quando o aplicativo em execução no servidor começa a consumir uma grande quantidade de memória. O swap ele é projetado para isso, para criar uma memória virtual, que usa seu disco rígido para armazenar dados que não podem ser mantidos na memória RAM. Esse tutorial que estou mostrando para vocês irá mostrar passo a passo como criar esse swap, essa troca, que deve funcionar tanto aqui no Ubuntu, né, como também no CentOS e também no Debian. A primeira etapa, conforme a gente pode mostrar aqui, né, nesses procedimentos, que eu vou deixar na descrição do vídeo, é verificar se já existe a troca, né, se já existe swap na VPS. Então, para evitar problemas durante esse tutorial, precisamos executar primeiramente esse comando. Vamos aqui utilizar o comando free -m. Veja que ao a gente utilizar esse comando, aqui onde existe swap, ó, está totalmente zero. Então, no atual momento aqui na VPS, não está instalado, não está feito, né, o swap. Agora a gente vai utilizar o seguinte comando para saber realmente se já está configurado. Então a gente vai utilizar esse seguinte comando aqui, ó, swap-s. Ver se realmente, porque no primeiro que a gente colocou free, não apareceu nenhuma informação no swap, totalmente zero. E agora a gente vai utilizar realmente esse segundo comando aqui para ter a certeza se realmente está configurado ou não. Ó, como não teve nenhuma resposta, mostra que exatamente que na VPS não está configurado ainda a opção de swap. Agora a gente vai para a etapa 2, que é criar um arquivo de permuta, né, que é o próprio swap. Para isso eu deixei dois comandos aqui na descrição do vídeo e vou mostrar para vocês. Vocês podem utilizar o primeiro comando, que vai aumentar e criar o swap, a memória virtual, para 2 GB, ou pode utilizar aqui o comando para criar sua memória virtual para 4 GB. Eu particularmente vou utilizar aqui o segundo comando, que é de 4 GB, né? Então eu vou selecionar aqui esse comando e vou colar com o botão direito. E ele vai demorar alguns segundos e vai produzir uma informação. Ó, se vocês observar, gerou essa informação aqui, ó. O DD, que é esse comando inicial,
ele produzirá a saída, né, nesse formato, que é a questão de recordes, né, que está dizendo que foi gravado, foi criada a memória com essa capacidade de 4 GB e a quantidade aqui de bytes, né, que vai ser utilizado. Agora a gente vai verificar realmente se o arquivo está localizado no comando, né, se está direto na raiz, se foi realmente criado. Então você vai utilizar esse seguinte comando aqui, ó, ls barra, né, aí grep swap file, né, para saber realmente se o arquivo está localizado na raiz da Vult. Você vai selecionar, vai colar com o botão direito e você pode observar que foi criado, né, o arquivo swap file, né, que é arquivo swap. Então, o primeiro procedimento aqui, a gente utilizou o free-m para saber se já existia o swap criado. O segundo comando, swap-s, era para ter certeza se já estava configurado, não apareceu nada, então não estava configurado. O terceiro comando utilizado foi para aumentar a capacidade, né, e criar aí o arquivo virtual, na memória virtual, que é o swap. Então vocês tinham duas opções: criar com 2 GB, né, aumentar a memória para 2 GB, ou criar a memória de 4 GB, né, utilizando o segundo comando, que foi o que eu usei. E posteriormente usamos o seguinte comando para saber realmente se foi configurado esse comando, né, que é o swap arquivo. Então apareceu aqui para a gente. Agora a gente vai passar para a terceira etapa, que a terceira etapa vai ativar o arquivo de troca. Então a gente vai utilizar o seguinte comando: chmod 60 swap file. Então você seleciona, copia e cola com o botão direito. Por que isso? Porque ele vai dar permissões para a raiz, né, que nem outro usuário vai poder utilizar. Apenas o usuário root poderá utilizar esse comando. Posteriormente, né, a alteração de permissão pode ser verificada usando o seguinte comando. Você vai usar o comando aqui. E vai mostrar que foi realmente alterada e apenas o usuário root, né, tem esse privilégio aqui de fazer essa alteração do swap, de criar e de utilizar, né, ó, 4 GB no arquivo swap file, né. Em seguida, vamos digitar no servidor, né, e configurar o arquivo de troca executando o seguinte comando: mkswap e swap arquivo. Então você seleciona, cola com o botão direito. Então assim, no exato momento já foi aqui configurado o arquivo, né? Primeiramente a gente criou o arquivo. Ó, se vocês observar, criamos aqui primeiro o arquivo que foi para aumentar a memória RAM para 4 GB, né? O arquivo virtual. Posteriormente a gente deu permissões como root para utilizar esse arquivo e depois a gente configurou o arquivo, né, criado swap file. Então, primeiramente criamos o disco virtual aqui, né, que é a memória de 4 GB. Depois demos permissões e posteriormente fizemos a configuração nesse arquivo. Agora a gente vai passar para a etapa 4, que é ativar a troca. Então a gente vai utilizar o seguinte comando: swap e swap file. Então você seleciona, volta novamente aqui no put, cola com o botão direito. Ao fazer isso, estaremos aqui ativando, né, o arquivo swap file. Então, a fazer a configuração a questão da autorização para mexer, a pré-configuração, estamos aqui, nesse momento aqui, ativando tudo isso que a gente fez anteriormente. Então, no momento aqui, estamos ativando a questão do swap, da memória virtual. Pronto, depois de seguir todos esses passos, vamos novamente jogar o comando free-m e verificar se já foi criada realmente a opção de swap. Então, você cola com o botão direito e dê Enter. Pronto, observe, ó, no primeiro exemplo aqui que eu coloquei free-m, o que aconteceu? Existia o total de memória, 992, e no swap estava totalmente zero. Então, fizemos os comandos de criar memória virtual com 4 GB. Depois, demos autorização para o arquivo, que era o swap file. Posteriormente, fizemos a configuração. E depois que foi o último comando aqui, a gente ativou o arquivo da memória virtual.
Quando a gente utiliza novamente o free-m, já vai mostrar para vocês aqui o swap, ó, que foi criada aqui a memória virtual de 4 GB. Posteriormente, iremos agora para o próximo passo. Por padrão, seu servidor não ativará automaticamente esse novo arquivo de troca. Para ativá-lo na inicialização, você precisa atualizar o comando "-etc-fstab". Qualquer editor de texto será suficiente, mas iremos utilizar aqui o Nano. Então, no 5, para poder ficar realmente cadastrado, toda vez que você iniciar o seu servidor, iremos ativar essa função aqui, ó, porque assim, a gente fez a pré-configuração agora. Se a gente reiniciar o nosso servidor por algum motivo, se desligar e precisar abrir ele novamente, que pode acontecer, né? Ele não vai aparecer essa configuração. Então, para deixar tudo certinho e no ato da inicialização já puxar as informações pré-configuradas, a gente precisa jogar uma linha em determinado lugar. Então, para a gente ativar, a gente precisa primeiro abrir aqui esse endereço aqui, ó, etc-fstab. Então, a gente vai utilizar aqui o Nano, que é a configuração que a gente coloca as informações, tipo de como fosse um bloco de notas. Então, você vai copiar esse endereço aqui, que é tipo um editor, né? O Nano é como se fosse um editor de texto dentro do Linux, né? Então, você vai copiar esse endereço lá, coloca o botão direito e vai abrir aqui, né, essas informações. Então, a gente vai acrescentar no final dessas informações, a gente vai acrescentar aqui essa linha. Então, você seleciona toda essa linha aqui, copia, volta aqui no put, coloca o botão direito e para finalizar, para salvar, você segura o CTRL, aperta o X e depois aperta o Y e dê Enter. Pronto, salvamos aqui no arquivo inicial de inicialização toda essa pré-configuração de que criamos aqui a memória virtual de 4 GB. Posteriormente, iremos agora fazer uma outra pré-configuração para deixar tudo ok, refinar aí o nosso procedimento e ficar tudo nos conforme. A gente vai agora para a etapa 6. O que é a etapa 6? Ó? É o swapNAS, frequência de troca. O parâmetro swapNAS, ele determina com qual frequência o sistema trocará dados da memória normal para a memória virtual. Normalmente está entre 0 e 100, a porcentagem da memória que trocará. Por que isso? Vamos dizer, você está instalando aí algum masternode. Quando a memória chegar em determinada frequência que você cadastrou, automaticamente ele vai migrar as informações dos dados daquela memória normal, que é de 1 GB que você contratou, para a memória virtual, que no caso que a gente criou foi a memória de 4 GB. Nesse caso, a gente vai cadastrar o parâmetro com 50%. Então, vamos copiar aqui. Você pode colocar qualquer parâmetro aqui, 10, 20, 30, 40, 60, 80, ou totalmente 100. Vamos aqui colocar em 50 como exemplo. Então, eu vou copiar essa linha, vou voltar no Vult, botão direito e dar Enter. E posteriormente eu vou dar a confirmação, né, no arquivo, diretamente dentro da VPS, a autorização para essa mudança. Então, eu vou selecionar essa segunda linha, botão direito aqui e vou colar. Beleza, pronto. Então, isso quer dizer o quê? Toda vez que eu estiver instalando um masternode ou outros masternodes ao mesmo tempo, 2, 3, né, que acontece que tem masternode que você pode instalar 3 masternodes no mesmo script na mesma hora, e a memória chegar no limite aqui de 50% de utilização, que é a memória de 1 GB, o que vai acontecer? Automaticamente, os dados, as informações que estão sendo gravadas na nossa VPS, vai migrar para a memória de 4 GB, que foi recém-criada. Então, não vai, podemos dizer assim, superaquecer a memória, né? ou ficar faltando memória, porque a memória real é 1 GB. Criamos aqui, através de um espaço no HD, 4 GB de memória RAM virtual para você fazer essa migração. Toda vez que ultrapassar 50%, ele vai utilizar essa memória virtual de 4 GB, que no caso não estará sobrecarregando a memória inicial de 1 GB. Então, isso vai ajudar aí você instalar vários masternodes e em nenhum momento derrubar, como aconteceu na foto que eu mostrei.
Posteriormente, depois de todas essas informações, você vai fechar, volta lá na Vult, você vai reiniciar aqui o seu servidor. Então você vai clicar aqui, ó, nessas duas voltinhas aqui, né, nessas duas setas, você vai clicar e vai restartar o seu VPS, você vai reiniciar. Então estamos aqui reiniciando o nosso VPS. Enquanto isso, vamos abrir novamente o nosso put. Abrir aqui o put. Vou copiar aqui o IP. Vou colar, botão direito, Open. O usuário é o mesmo root. E o password. Vou colar com o botão direito. E vamos ver, após essa reinicialização, se realmente o swap se mantém. Então, eu vou colocar aqui free-m. E vai aparecer o swap aqui, né, de 4 GB, né, que é a memória virtual, que a gente está utilizando um pedaço do HD como memória virtual. Então, pessoal, esse é o primeiro vídeo de uma sequência de 3 vídeos, até chegar ao resultado de utilizar um IPv6 no Masternode, que eu queria trazer para vocês. O primeiro, como teste, já vi que está utilizando, principalmente na Liberty, está utilizando muito a questão da memória RAM, né, 1 GB, e em determinados momentos está derrubando. Então resolvi fazer essa pesquisa aí do swap, né? Um amigo meu aí, o Bruno, já tinha me mostrado uma vez. Então resolvi trazer para vocês através de um vídeo, né, como a gente aumentar a memória, que quando você contrata a memória é de 1 GB e você pode criar uma memória virtual de 4 GB e minimizar, né, essa questão de memória insuficiente em determinados momentos e até prejudicar a instalação de novos masternodes. Então assim, é o primeiro vídeo que será esse, né, que foi esse. O primeiro vídeo foi esse, de como criar o swap e aumentar a memória. O segundo vídeo que eu irei gravar posterior será como a gente utilizar ou ativar o IPv6, porque no momento que a gente criou aqui a VPS, você colocou Enable IPv6, então ativamos o IPv6. Agora a gente vai criar tipo subcategorias do IPv6 dentro dessa VPS. Então no próximo vídeo irei mostrar para vocês esse sentido, de como criar vários IPv6, como fosse subcategorias, né, sub IPv6 dentro da própria VPS, que os procedimentos também é um pouco demorado, detalhado, e também iremos ativar no nosso computador e possivelmente no roteador, que às vezes o roteador ele barra. E no terceiro vídeo, né, é a pré-configuração diretamente no Masternode, utilizando a instalação e como a gente faz para criar aí vários Masternodes da mesma moeda, utilizando o IPv6. Então, pessoal, esperei ter tentado explicar da melhor forma. Eu não sou profissional da área, né? Minha profissão é outra, é contabilidade. Mas a gente tenta aprender a cada dia uma informação diferente, né? A gente vai pesquisando, vai fazendo, vai errando. E conforme a gente vai obtendo êxito, a gente vai tentar demonstrar para vocês. Então, assim, se eu cometi algum erro no vídeo, falei alguma besteira, né? Vocês podem deixar na descrição do vídeo. Se você gostou também, deixe seu comentário na descrição do vídeo. E você que está visualizando o canal, que ainda não é inscrito no canal, clique aqui no botão vermelho inscreva-se, clique no sininho para receber novas notificações e no final do vídeo deixe seu like. Valeu, galera!